Olá, bem-vindos ao AgroBand, que hoje fala de um rebanho que supera os 3 milhões de animais e deve crescer com o aumento da procura pela carne e derivados do leite. Estamos falando da criação de búfalos. O abate aumentou 20% neste ano no Rio Grande do Sul e o incremento na produção de leite foi ainda maior, aproximadamente 30%. Aqui no estúdio vamos saber mais com o presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Aurélio Marcantônio. Polêmica após o anúncio do Plano Nacional de Defesa Agropecuária. De um lado, é festejada a redução da burocracia. De outro, questionada a transferência da inspeção dos alimentos para os fabricantes. E vamos saber também como foi uma das mais importantes festas da Pátria Gaúcha no Uruguai. A gente conversa sobre essa tradição milenar desse povo tão peculiar com o presidente do MTG, Manuelito Savariz. E tem ainda a previsão do tempo para a semana que começa. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o AgroBand está no ar. A gente começa o AgroBand de hoje falando do anúncio do Plano Nacional de Defesa Agropecuária, lançado na quarta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto. Os efeitos ainda estão sendo estudados pelas entidades e produtores, mas as primeiras avaliações já apresentam polêmica. De um lado, é festejada a redução da burocracia, chamada pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, de fim do carimbo. A previsão é que o prazo de análise dos processos seja reduzido de 24 meses para um período de 4 a 8 meses. Outro destaque vai para o fim dos entraves no trânsito de produtos entre os estados. Produtos da agroindústria, se tiverem certificação dos estados, poderão ser vendidos em qualquer parte do país. Valerá a regra. Se os gaúchos podem consumir, outros brasileiros também, porque todos são iguais. As primeiras críticas envolvem as alterações no Serviço de Inspeção Federal, que torna a fiscalização permanente apenas em locais de abate. Nas demais agroindústrias de origem animal, a fiscalização será periódica. Entidades representativas dos médicos veterinários questionam o fato de a fiscalização ficar sob responsabilidade do próprio fabricante. Pesa, do outro lado da balança, o efeito sobre a marca se estiver envolvida em fraudes. E a marca é o principal patrimônio das empresas. Os consumidores precisam confiar que os fabricantes serão rigorosos nos cuidados com o controle da qualidade. O aumento do consumo de carne e derivados de leite de búfalos tem despertado cada vez mais o interesse de criadores por este rebanho. Veja na reportagem de Tiziano Kessler. O rebanho brasileiro de búfalos supera 3 milhões de animais e deve crescer com o aumento da procura pela carne e principalmente derivados do leite. Neste restaurante, a salada é servida com mussarela de búfala. Filés são recheados com o mesmo queijo e a aceitação é grande. Quando a gente fala que tem mussarela de búfala, a gente trabalha com mussarela de búfala, o cliente normalmente solicita. Até porque é um queijo mais leve, né? Ele acompanha bem. A carne de búfalo tem 40% menos colesterol e 12% menos gordura do que a bovina, afirmam os pecuaristas. E o preço é semelhante. O abate de búfalos aumentou 20% neste ano somente no Rio Grande do Sul. E segundo a Associação de Criadores, o incremento na produção de leite foi ainda maior, aproximadamente 30%. O chefe de cozinha de um pub de Porto Alegre prepara 3 pratos à base de salsichas de búfalo. Os petiscos estão entre os favoritos de clientes do bar, como Edmundo. Eu acho ela mais saborosa que a salsicha normal, né? Mas ela tem um sabor mais interessante, assim. E é um pouco mais leve também. No dia 15 de maio, pela primeira vez, criadores gaúchos de búfalo realizarão um simpósio com foco na produção de carne e leite. O evento é uma parceria entre a Associação de Criadores e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para falar sobre a atividade, o AgroBand recebe o presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Aurélio Marcantônio. Bom dia. Bom dia. Vocês escolheram produção como o foco principal do evento. Por quê? Como é que está o Rio Grande do Sul
com o criatório de búfalos hoje? Menor ou maior do que em anos anteriores? Então, o criatório aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos 2 a 3 anos, não se expandiu e teve uma pequena diminuição do tamanho do rebanho, né? Hoje se encontra na casa de 60, 65 mil cabeças. E por que diminuiu? Nós estamos tentando entender ainda esse fenômeno, né? E acreditamos que tem a ver assim, com alguns pequenos criadores que deixaram de criar o búfalo. A maioria dos criadores, enfim, que tem uma sistemática, vamos dizer, mais arrojada, né? Que investem mais no trabalho, esses têm tido a tendência de expandir a criação. Então a gente tem esses 2 fenômenos, né, que estão acontecendo e que mostram um certo movimento de mudança aqui no perfil do criador aqui no estado. Eu sempre ouvi dizer que o búfalo tem rusticidade, mas também agressividade no seu perfil. O manejo do búfalo pode ter sido um dos motivos para essa redução? Então, nesse campo tem algumas confusões, digamos assim, né? É claro que o búfalo selvagem, esse, enfim, é notório, assim, a capacidade dele de ser agressivo, né? É um animal que, quando está num ambiente, assim, que é um ambiente selvagem, ele é bastante agressivo. Mas isso, digamos assim, não se pode tomar como uma característica imutável do búfalo. Esse é o búfalo selvagem. Então, o búfalo se presta muito à domesticação. Depois de domesticado, ele se torna extremamente manso, é um animal que tu consegue manejar ele assim, com extrema facilidade depois que ele ficou, digamos assim, que ele submeteu ao manejo. Vamos falar então agora sobre o mercado para a carne e para o leite de búfalo, que são os 2 principais produtos. O gaúcho aprecia mais a carne ou o búfalo, aliás, o leite, para a comercialização? O que vai melhor? Olha, os 2 estão indo muito bem, não dá para dizer que tem um que esteja indo melhor que o outro. Assim, o campo assim, de mercado para a mussarela, né, de búfalo e a carne de búfalo está se expandindo cada vez mais. Então, hoje, a carne de búfalo, por exemplo, ela é encontrada na prateleira, né? Identificada. Identificada. Porque alguma época se comprava junto com a carne bovina, o búfalo não estava separado e identificado. Exatamente. Então, esse foi um passo importante, né? Quer dizer, o consumidor poder fazer a opção, né? Escolher, ó, essa é a carne de búfalo, experimentar, e daí ele mesmo tem o julgamento, digamos assim, né? Da experiência de consumir a carne de búfalo. E o que digamos assim, a prática tem mostrado é que as pessoas têm tido uma receptividade muito grande em relação à carne de búfalo. E o rendimento por animal? O rendimento por animal. O búfalo, em termos assim da carcaça, né, comparando direto uma carcaça de búfalo com uma de bovino, o búfalo dá um rendimento um pouco menor que o bovino. Porque eles são animais maiores, normalmente, eles são grandes. Assim, mas em termos assim da estrutura óssea, né? Que ela é mais pesada, a cabeça do búfalo também ela pesa mais, isso no peso geral, na carcaça não, mas a estrutura óssea sim. Por outro lado, né, tem uma outra característica do búfalo que nesse sentido compensa esse ponto em que a carcaça dele é um pouco mais pesada, é o fato do búfalo ser muito precoce, né? Abate mais cedo. Abate mais cedo, esse é o resultado. Em menos tempo, num período de tempo menor, tu consegue atingir um peso esperado, né, para o abate. E a gente viu na reportagem de que a carne de búfalo tem menos colesterol, eu sempre ouvi isso. Por que tem menos? Então, essa é uma das características da carne do búfalo, né? A forma com que a gordura se deposita na carne. Então, a tendência, né, no búfalo é a carne ter menos gordura interna e mais gordura em volta da peça, né? Não tem o marmoreio, aquele do bovino, que deixa a carne macia, mas a carne de búfalo é mais dura? Não, não é mais dura. Assim, um dos detalhes em relação ao marmoreio tem a ver com o processo esse de assar e cozinhar a carne.
porque o que acontece na prática? Se ela tem menos gordura interna, ela chega no ponto mais rápido. Então, a carne do búfalo ela tem um ponto que é anterior ao ponto da carne do bovino e está relacionado com isso. Bom, tudo isso vocês estarão discutindo agora na sexta-feira no simpósio e junto com a universidade. É fundamental unir a pesquisa para desenvolver mais essa criação. Esse é um passo importante que nós estamos dando, não só em função de estar fazendo esse primeiro simpósio, mas especialmente também de ter a possibilidade de ter acompanhamento de professores, técnicos, alunos envolvidos, né, em desenvolver pesquisas. Isso sempre ajuda muito o criador a poder pensar suas práticas, reavaliar, pensar novos métodos. Isso sempre é necessário, né, em qualquer atividade. Muito obrigada ao presidente da Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Aurélio Marcantônio. Bom simpósio para vocês, então, na sexta-feira, dia 15, no campus da Agronomia da URGS, aqui em Porto Alegre. A Embrapa está avançando no desenvolvimento das primeiras cultivares de feijão calpi, tolerantes à estiagem. Linhagens do tipo grão sempre verde, submetidas ao estresse hídrico, apresentaram quase o dobro de produtividade comparado com cultivares que já estão no mercado. A pesquisa é inédita no mundo. As primeiras variedades devem chegar ao mercado brasileiro em 2017. O feijão calpi é a base alimentar da população nordestina e também é um produto agrícola exportado. Em 2014, saíram do país quase 53 mil toneladas com destino à Europa e países da Ásia e Oriente Médio. Índia, Egito, Turquia e Vietnã foram os países que mais compraram o produto brasileiro. A exportação rendeu 33 milhões de dólares. Um rápido intervalo e na volta a pátria de todos os gaúchos. Vamos até o Uruguai em uma das maiores festas dos povos do sul da América Latina.